6 minutos, horário de Brasília, aqui no Alot Michael Chase, o Aurora aqui na Guardiã da Notícia. A gente segue para mais uma edição do Coliseu da Guardiã, edição especial Eleições 2022, com Márcio França, pré-candidato ao Senado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição especial do Coliseu da Guardiã, imagem e som para todo o Brasil, para a internet, para o estado de São Paulo. E olha, para você ouvir no seu carro é muito fácil, basta conectar no Bluetooth do seu celular. A nossa programação é 24 horas por dia, 7 dias por semana, na maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Eu recebo aqui em nossos estúdios ele que já foi governador do estado de São Paulo e agora vai disputar o Senado aqui pelo estado, pré-candidato Márcio França. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer em falar com vocês. Senador, vou te chamar de senador. Amanhã, de fato, o senhor já se torna oficialmente candidato ao Senado. No fundo, depois que você faz a convenção, aí você registra a ata, né? Então tem um certo lapso aí, são 72 horas, mas a partir de amanhã começam as convenções no estado de São Paulo e saem os candidatos a governador e senador de cada um dos partidos para poder participar da disputa, né? A campanha curta, né? Antigamente a gente fazia uma campanha de quase um ano, agora a campanha é 70 dias, 60 dias, né? O senhor caminhou, né, percorreu aí ruas, né, foram curvas até chegar à decisão de disputar o Senado. Por que o senhor abriu mão do governo? Havia uma situação que a gente havia feito um acordo há uns meses atrás, né? Quando eu indiquei para o presidente Lula o Geraldo Alckmin para ser vice, havia um combinado que não atrapalhar o caminho dos dois, né? Do Alckmin e do Lula. E aqui em São Paulo, o PT, desde o começo, tinha um nome que disputou a eleição presidencial para eles. O Haddad havia sido candidato a presidente. E eu tentei trabalhar com a hipótese de passar à frente dele, né? Nós ficamos ali na disputa, ele um pouco na minha frente, mais ou menos assim com 25, 30 pontos, e eu com uma faixa de 18, 20 pontos. Então, chegamos à conclusão que se você tivesse os dois disputando, você podia atrapalhar a engenharia do Lula com o Alckmin. E aí combinamos que quem estivesse na frente nas últimas pesquisas do mês de julho seria o candidato. E ele ficou na frente. Claro que eu queria também ter ficado, mas ele ficou na frente e aí eu cumpri o combinado. E aí são duas vagas, cada um optava se quisesse ser vice ou Senado, né? E já de um tempo eu vinha sendo provocado por pessoas, porque embora São Paulo tenha 3 senadores, muito poucas pessoas sabem direito quem são os senadores de São Paulo, né? O Senado, embora seja muito relevante, muito forte, as pessoas às vezes nem sabem direito quem são os senadores de São Paulo. O senador é muito mais assim, normalmente é um cargo para quem já foi governador, para quem já foi mais tradicional, experiente. né? É, tradicional. Porque a disputa é muito acirrada, é uma vaga só, igual de governador, né? E aí, enfim, na medida que eu abri mão para que o Fernando fosse candidato a governador, eu vou disputar a eleição para o Senado, que seria a segunda vaga, né, dessa disputa aí. E o senhor está na frente nas pesquisas, né? Como é que você avalia isso, assim? Já abriu mão e, de repente, já está em primeiro nas pesquisas. Mesmo há 2 meses e meio, né, da eleição. Eu tenho muita amizade com o Datena, então eu fiquei até o finalzinho esperando para ver o que o Datena ia fazer, né? Porque o Datena é muito famoso, né, de televisão, enfim. E aí quando ele anunciou, eu acho que ele primeiro saiu da televisão, aí depois de uns dias ele voltou, né? Igual ele fez da outra vez. E ele falou, eu não vou disputar com você, me ligou, enfim, super gentil. E essa semana eu tive com o Paulo Scaff também, que é meu amigo. A verdade é que, assim, a eleição do Senado, como é uma vaga só, ninguém quer muito arriscar, né? É difícil você largar um mandato de deputado, são 70 deputados. Agora, senador é um só. Então, você vai disputar, no fundo, uma representação parlamentar, ao invés de 70 vagas, você disputa uma só. Então, tem que ter um pouco de peito para poder enfrentar quem esteja na frente.
Naturalmente, como eu vinha numa eleição, disputando a eleição para governador, o meu padrão acaba sendo um pouco maior inicialmente. Mas depois começa a televisão e aí a tendência é um pouco equilibrar. Mas ainda não tem uma coisa muito definida, né? Porque eu tenho a impressão que ninguém está querendo muito ser, né? No lado do atual governador, tem vários nomes, enfim, mas não tem um nome muito denso, né? E do lado do Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, também, assim, tem vários nomes, mas não tem um nome muito denso, né? Parece que a Carla, que seria uma boa candidata, porque representa muito o bolsonarismo e tal, não quer ser candidata. Aí o Feliciano também não quer ser candidato. Eu acho que eles também, assim, se puderem evitar de me enfrentar, eles estão evitando, né? Aí vai sobrar para o astronauta. A gente vai junto pegar um voo para a Lua. E eu e o... Ele já foi do meu partido, Marcos. Marcos Pontes. A gente já conviveu junto. Ele foi candidato a deputado pelo PSB. Foi até bem votado. Eu tenho boa relação com ele. Pelo jeito será ele. E aí, claro, tem na candidatura do governador, do Rodrigo, aí tem vários nomes. O Zé Aníbal, que já é suplente do Serra, e outros tantos nomes lá que vão aparecer. E o que você pretende fazer pelo estado de São Paulo, caso você seja eleito senador? Você vem com qual viés, quais propostas, né? Porque senador é diferente, né? É diferente. Eu acho que a primeira coisa importante é que quando você chega em Brasília, eu não sei se as pessoas, né, estão acostumadas a lembrar disso, mas como é muito menos senador do que deputado, normalmente você conhece os senadores, né, de cada estado, enfim. E eu sempre falo esse desafio, porque onde eu vou eu pergunto, vem cá, vocês sabem os nomes dos 3 senadores de São Paulo? E é incrível, ninguém sabe. Nem quem trabalha comigo, ninguém sabe o nome dos 3 senadores de São Paulo. A gente tem a Mara hoje, né? Tem a Mara, isso, e o que era suplente do Major Jordano, né? o Jordano. Quer dizer, tirando você no estado de São Paulo, mas ninguém sabe. Ontem eu tirei uma nota de R$100 e ofereci para todo mundo, tinham 500 pessoas num evento lá era Suzano, né? Não, era Cotia. Falei, tem R$100 para quem falar o nome dos 3 senadores de São Paulo. Ninguém sabia. Perdi. Ninguém sabia. Então, eu digo assim, São Paulo é um estado tão importante que normalmente você precisaria ter um senador. Nós tivemos Mário Covas, senador Franco Montoro, Romeu Tuma, senadores muito fortes, né? A pessoa olhava assim e falava, isso aí é um senador de São Paulo. Então, eu imagino que a primeira coisa que você tem que fazer é ter o tamanho, o porte, para ser senador de São Paulo, né? Depois, São Paulo não pode ficar, como está acontecendo, você sabe que o Senado é feito para equilibrar a diferença que existe entre os deputados e senadores, porque como os senadores são iguais em todos os estados, se você tiver um corpo de senadores muito forte, nada passa que atrapalhe o seu estado, mesmo que a Câmara aprove. E, por exemplo, nós tivemos muitas derrotas em São Paulo nos últimos anos, né? Nós perdemos muitas receitas. São Paulo, todas as vezes que as pessoas votam no Brasil sobre outros assuntos, eles falam, São Paulo não precisa, já é rico, então vamos tirar de São Paulo, vamos tirar de São Paulo. E tem tirado muitas coisas de São Paulo, né? Ultimamente, até com o Bolsonaro, ele votou várias coisas agora recentes que tiraram receitas de São Paulo. Os governadores não podem ficar falando porque pega mal, porque vai ter candidatura e não quer falar. Quem é que tem que fazer esse papel? É o senador. Ele tem que evitar que se vote isso, né? Que se prejudique São Paulo. Porque embora nós tenhamos um estado mais rico, nós também temos muito mais gente. Então nós precisamos voltar a ter. Por exemplo, uma cidade do tamanho de Santo André, São Bernardo, Mauá, Diadema, enfim, são cidades que dependem muito de empréstimos. Não há empréstimos para cidades se não for aprovado no Senado. É o Senado quem aprova esses empréstimos para cidades. A Câmara não vota esse assunto. Tem que ser pelo Senado. Então, quem é o senador das cidades de São Paulo? Hoje não tem, né? Como eu fui prefeito, fui vereador, enfim, fui deputado, eu acho que tenho mais experiência para poder conhecer essa situação. Os prefeitos, de maneira geral, né? Todos acabam tendo relação comigo. Pode um gostar mais, outro gostar menos, mas todos têm relação comigo. Então eu sinto que nós vamos abrir uma porta para São Paulo no Senado que hoje não existe, né? Que está fechado. Né? Em Brasília, claro.
Agora, senador, como é que o senhor avalia a polarização das eleições, né? A gente tem o candidato que fez a federação, né, com vocês, né, o Lula, e tem o Bolsonaro. Como é que você enxerga isso aqui no estado de São Paulo? Porque, segundo aí os especialistas, é São Paulo que vai definir essa eleição. Sabe, já se vão umas 5 eleições no Brasil, né? Que essa definição não sai de São Paulo. Ela sai de 2 outros estados, de Minas e do Rio. Esses estados, os americanos chamam de softer states, são estados que são doces. Eles, às vezes, votam de um lado e às vezes votam do outro. No Nordeste e no Norte se vota muito PT. No Sul e Centro-Oeste se vota muito anti-PT. E aí fica esse miolo aqui. E São Paulo tem empatado, sempre com viés negativo para o Lula. O Lula perdeu as últimas 5 eleições em São Paulo. 5. Ele só venceu uma vez no segundo turno contra o Serra. Ele sempre perde em São Paulo. Então, Minas e Rio é que costumam decidir. Agora, desta vez, claro que tem a ver com a economia, com a dificuldade que as pessoas estão vivendo. Você vai no mercado hoje, leva os R$100, né? Você passa uma vergonha, porque você vai trazer 2 sacolinhas, tudo nitidamente as pessoas estão vivendo pior do ponto de vista financeiro do que viviam antes, né? E isso deságua num desalento, numa revolta que as pessoas descontam em alguém. Se for o presidente, é o presidente. Se fosse eleição de prefeito, era contra o prefeito. Como a eleição não é contra o prefeito, é contra o presidente, vai contra o presidente. E contra o governador, vai contra todo mundo, entendeu? E aí, nesse caso, pela primeira vez, se você pegar nas pesquisas, o Lula está ganhando em São Paulo. Se ele ganhar em São Paulo uma diferença maior que 10%, a eleição está definida. Assim, é muito pouco provável ele perder a eleição. O que hoje está se discutindo muito, e a gente percebe pelos números, é porque começa a ameaçar, começa não, né? Já são 2 anos de pesquisa seguida, eu não vi nenhuma até hoje que o Lula não ganhe no primeiro turno. Todas muito apertado, mas para um primeiro turno. O que é muito apertado? É uma definição abaixo de 1%. Então, o que é 1% no Brasil? 1 milhão de votos. Então, se você tiver uma diferença até uns 500 mil votos, mais ou menos, né? Que é o que está acontecendo hoje, ele poderá ganhar no primeiro turno. Se ele ganhar no primeiro turno, naturalmente modifica o cenário para o segundo turno. Porque sem que o Bolsonaro esteja no segundo turno, a tendência das pessoas é meio que aliviar essa tensão da disputa, e aí fica concentrado na eleição de governadores. Só que o paulista é muito objetivo, muito pragmático. Ele não é uma pessoa que fica muito filosofando, né? Nós não somos, assim, nós não temos estilo como carioca ou como baiano, a música, o som, que legal e tal. A gente é meio do trabalho e da renda. É trabalho e renda. Então eu fico pensando assim, se o Lula vencer no primeiro turno, pode acontecer uma coisa que ninguém nunca imaginava do PT acabar ganhando em São Paulo, porque história, né? é o raciocínio de que assim vai ser muito mais fácil, vamos sintonizar os dois pela primeira vez e tal. Aí tem uma característica, o Haddad é um candidato, ele mesmo se autodenomina assim, né? Ele fala que ele é o mais tucano dos petistas, porque ele não tem uma pinta, assim, um jeitão de sindicalista, né? Se você compará-lo, por exemplo, com o Marinho, né? O Haddad é um moço meio professor, toca violão. Descolado. É diferente, é um cara diferente. Eu cobri a gestão dele na prefeitura, eu acompanhava ele todos os dias. Ele não tem cara de petista. Não tem cara de petista. Ele ficou sendo o petista mais famoso por conta de que o Lula estava preso, aí teve a eleição, e ele foi escalado para ser candidato, ele topou, e aí, naturalmente, no Brasil inteiro ele ficou sendo o mais famoso, fora o Lula. Mas o jeitão dele não é muito jeitão nem do Lula, né? Então, além do que, ele é um professor. Faz tempo, né, que São Paulo não elege um professor, acho que desde o Montoro que a gente não elege um professor. Então, eu não sei, minha intuição é que nós teremos um segundo turno muito apertado em São Paulo, com um certo favoritismo dele, por conta
da grande São Paulo e da capital, que é onde hoje ele já vence com uma diferença bem grande, né? No interior, a tendência dos municípios do interior é diferente, porque a vida no interior é uma vida mais confortável. Então as pessoas elas também não querem grandes mudanças. A pessoa mora no interior, a vida mais tranquila, mais direitinho. Então a pessoa fala, não quero grande mudança e tal. Então a tendência é ficar no interior, uma disputa mais acirrada entre o Rodrigo e o Tarcísio. E essa disputa vai ficar, na verdade, entre quem é bolsonarista e quem é governista aqui em São Paulo, né? Enfim, quase imprevisível, porque os dois têm características parecidas. Aliás, de alguma forma até os três, porque os três não são muito assim, não é um estilão popular, né? Os três são mais, eu diria que do mundo técnico. Menos políticos e mais técnicos, né? Tem mais, acho que mais a cara de São Paulo, assim, eles têm um perfil, assim. Eu era mais, acho que um discurso, um jeito mais popular. Você tem mais um jeito mais de estadista também, assim. E aí o que eu sei é que eles adoraram, claro, os três adoraram, que eu não tivesse, pelo menos nos debates, você fala, graças a Deus que o Márcio não está nos debates, porque assim não tem que enfrentar ninguém, né? Porque aí vão ficar entre os três falando sobre números, técnicas e tal. O que eu sinto no Haddad, positivo, até falei para ele ontem, né, na entrega do plano de governo, é que ele é mais sensível. Ele, comparado com os outros dois, por exemplo, a disputa hoje do Rodrigo e Tarcísio é saber quem asfaltou mais na vida, quem asfalta mais. Porque os dois são, assim, homens dos asfaltos, né? Passa o trator, passa o asfalto. Legal, acho que é bacana passar asfalto e tal. Mas no grau de situação que as pessoas estão, a última coisa que elas querem saber é do asfalto. Elas querem saber quem vai comprar comida, se alguém vai dar atenção para o filho dela que está sem estudar. Quer dizer, as coisas mais sensíveis, né? Eu vejo sempre o Haddad com a Ana Estela, que é a esposa dele. Parece uma pessoa assim mais sensível para efeito desse momento, né? O Lula naturalmente já porque ele é uma pessoa popular, de uma origem muito humilde, é diferente. Bolsonaro é aquele tratorzão, né? Meio bravão e tal. O Lula é mais sensível, mas ambos estão num patamar lá no céu, né? Porque do ponto de vista de autoridades, são dois líderes, são mais do que líderes nacionais, são líderes quase mundiais, porque se você andar no mundo todo, o Lula em vários lugares é aclamado. E hoje, de certa forma, o Bolsonaro também. Num outro campo político, as pessoas querem Bolsonaro, querem ver o Bolsonaro. Ele é meio sincerão, né? Assim, fala umas maluquices e tal. Agora, aqui em São Paulo, nós usamos muito a questão do raciocínio. Eu acho, a disputa vai ser essa. O lado mais pragmático ou o lado mais sensível, né? Isso depende de mim. Nós vamos no lado mais sensível. 18 horas e 54 minutos. Você acompanha em áudio e vídeo aqui na Guardiã da Notícia Márcio França, ex-governador do estado de São Paulo, pré-candidato ao Senado, que, aliás, lidera as pesquisas. Senador, queria que o senhor falasse um pouquinho aqui da região do ABC. O que um senador pode fazer para ajudar a impulsionar, reindustrializar a região do ABC, que hoje, né, a característica da região acabou mudando por conta da crise. Hoje nós temos indústrias, nós temos mais ofertas de serviços do que indústrias, nós temos as montadoras saindo daqui da região. O que um senador pode fazer para ajudar o ABC a gerar mais emprego, a trazer mais renda? Acho que é como se fosse na casa da gente. Qual é o papel de um pai ou de uma mãe e qual é o papel do avô ou de uma avó, né? O pai e a mãe, eles têm as tarefas de fazer a manutenção, a sobrevivência, trabalhar, garantir a comida na casa, a educação, às vezes a briga, né, para poder educar. O avô é um orientador, né, alguém que dá grandes orientações, que está talvez de alguma forma mais experiente que os pais e pode dar uma certa monitorada, né, na atuação de todo mundo, porque ele é tão respeitado, ele deveria ser tão respeitado, o avô, que ele fica assim, até o pai e a mãe respeitam o avô. Então, eu diria assim, o Senado deveria funcionar um pouco como isso. Primeiro, voltar a funcionar como uma casa de intermediações, para a gente perder esse conceito que nós estamos tendo de que eu discordo de você de alguma coisa
e em troca disso, então, eu te dou um tiro. Isso não tem nenhum sentido, né? Porque eu discordo de você, mas a gente continua sendo amigo, depois acabou, amanhã eu concordo de novo com você. Então, o senador tem que ajudar a pacificar, né? E isso é muito importante. Segundo, nas grandes orientações aqui, no caso do ABC, eu acho que nós temos que voltar a ter alguns raciocínios, né? O Brasil não pode ser... O Brasil é agro é tudo, agro é pop, agro é tech... Tudo bem, mas aqui em Santo André nós vamos plantar o quê? Aonde? Né? Porque não tem espaço físico para plantar, né? E Diadema. Então, assim, se todo mundo só ficar defendendo esse mundo agro, pop, agrotech, rural, tá bacana. Mas assim, nós temos que pensar que nós precisamos dali para frente. Quer dizer, nós precisamos ter quem produz a cana, mas nós temos que ter da cana em diante, nós temos que ter da soja em diante, e aí é que a gente entra. As grandes áreas, a tecnologia, a inovação, em especial o que você falou, né? Não é só o serviço, é o novo método de renda, que é a inteligência, a economia criativa, que não é mais apenas você fabricar, é você criar, né? Se você andar hoje na Europa toda, por exemplo, você não vê, assim, a não ser na Alemanha, talvez um pouco na Holanda, você não vê grandes indústrias, mas eles vivem num padrão social muito bom. E basicamente através do quê? Da economia criativa, de atividades que você faz do seu escritório, da sua casa, que você pode fazer em qualquer canto, porque depende da sua criatividade. Aqui, na região do ABC, assim como em São Paulo, capital, a gente já evoluiu muito, a gente tem muito conhecimento em relação ao restante do Brasil, por conta das boas escolas, boas faculdades, bons cursos, enfim. Então nós precisamos aproveitar isso de outra maneira, quer dizer, talvez não volte uma indústria naquele formato anterior, apenas metalúrgica, do tempo que o Lula estava aqui e tal, mas podem voltar outras indústrias. E aí você tem que ter o quê? Algum tipo de incentivo, né? Incentivo para que, ao invés de fazer as pessoas se deslocarem daqui para ir para outro lugar, fazer com que algumas empresas voltem para cá. Eu ouvi uma fala esses dias de um dos candidatos a governador, correta, que o Dória foi um dos melhores governadores que já houve para o estado de Minas Gerais. Porque ele levou um monte de empresa para Minas Gerais. Ele fez tanta coisa errada em São Paulo que as empresas foram para Minas Gerais. Quer dizer, nós perdemos empresas, indústrias, companhias que foram para lá, porque a gente meio que aumentou os impostos, aumentou os pedágios, aumentou a tributação aqui. As pessoas hoje em dia, esse negócio não tem mais aquele vínculo eterno. Se você aumentar muito, eu mudo de estado, vou para outro. Ah, mas eu tenho um patrimônio aqui e tal, eu vou lá e alugo outro em outro lugar. Quer dizer, não depende mais apenas da situação física, né? As distâncias ficaram menores. Então, voltar a ter criatividade, eu estava outro dia comentando com uma pessoa aqui de São Bernardo, que tem uma grande empresa aqui, que a gente tem que voltar a pensar em ter aqui um polo retroportuário da questão de Santos. Santos não cabe mais nada lá, é uma ilha, está lotado de tudo, né? Por causa de container, enfim. E aqui nós temos, se você pegar em distância física, é super curto. O problema é a serra. Então você tem que ultrapassar a serra. Mas aqui você teria uma grande quantidade de situações retroportuárias. A minha sugestão, inclusive, para essa pessoa, é porque a Zona Franca de Manaus, que é uma grande parte industrial do Brasil, enfim, ela está com muita dificuldade de competir com a China. Porque o produto que é produzido em Manaus, ele não consegue ter, para chegar aqui em São Paulo, a rapidez de quem vem da China. É incrível. Por que acontece isso? Porque eles não conseguem vender em grande quantidade. Se nós tivéssemos uma extensão da Zona Franca de Manaus, aqui, por exemplo, no ABC... Um porto seco. Isso, é um porto seco, mas, na verdade, é uma extensão da Zona Franca, como já existe em outros estados. Você pega uma área, toda a produção de Manaus vem para cá, depois de produzido, vem num navio só, portanto, vem numa logística só, sobe a serra, encosta aqui. Só vai pagar tributação quando sair de dentro dessa Zona Franca. Bem, aí você compete com a China,
Porque hoje em dia, quando você compra uma coisa pela internet, você quer que chegue amanhã cedo, hoje à noite. Então, a competição do tempo é muito importante. Como aqui a situação geográfica é muito boa do ponto de vista Santos, Guarulhos, São Paulo, quer dizer, você está no miolo de uma situação muito boa, não tem por que já não aproveitar essa situação, né? Não aproveitar as grandes áreas que tem aqui que podem ser feitas para isso. Precisa do quê? De uma única lei. Aliás, nem lei não precisa, porque no fundo precisaria você criar aqui nessa região uma extensão da Zona Franca, por exemplo, permitir que aqui tivesse uma extensão. Aí você vai ter grandes galpões acumulando, por exemplo, motocicleta, televisões, aquilo que é produzido em Manaus e que hoje não compete com outra indústria brasileira. Compete com a indústria chinesa, basicamente. Agora, é inacreditável que você consiga trazer um produto da China antes de trazer de Manaus. Né? E por que acontece isso? Porque eles trazem de Manaus de container em container. E da China eles trazem de navio em navio. Então nós temos que voltar a fazer isso. Então, digamos, o ABC é tão relevante que ele não pode estar numa competição regional. Ele tem que estar numa competição nacional, mundial. Ele tem que ser, ele faz parte de uma logística mundial. E isso precisa ter uma certa... Você entender esse tamanho todo. Senão você fica aqui disputando, por exemplo, quem é mais importante e tal, uma coisa... Tudo bem, todas as cidades aqui são importantes, mas a logística daqui, ela, até porque tem essa importância numérica de tamanho, enfim, ela pode ser da logística nacional. Uma coisinha simples assim, por exemplo, imagine um teleférico de containers que subisse a serra. Pronto, acabou todo o problema de caminhão, serra e tal. Você desloca o container que chega no Porto de Santos e ele vai parar aqui direto em São Bernardo, por exemplo. Né? É um negócio que é meio comum em vários lugares do mundo, mas aqui nós não temos. Então você precisa ter essa visão. Né? E por que eu tenho que ter um aeroporto apinhado de gente, cheio de riscos ali em Congonhas? Eu não posso deslocar um pouquinho para cá e ter um segundo para cá. Né? Porque aqui você tem espaço para fazer com muito mais tranquilidade, sem os mesmos problemas e riscos que tem em Congonhas. Agora, é preciso ter alguém com essa dimensão de opinar e de ter poder suficiente para poder dar o palpite certo, na hora certa, para influenciar desse jeito, né? Penúltimo assunto, já que o senhor tocou nessa questão do ABC, o polo petroquímico daqui está perdendo a licença, lá em Brasília, por conta de falta de articulação. E a Agência do Desenvolvimento aqui do ABC é que está tentando ajudar o polo, mas corre o risco de sair daqui da ABC. Quantos empregos vão ser perdidos, o quanto de impostos que a região também vai perder, e também, inclusive, no desenvolvimento. E não tem ninguém articulando isso em Brasília para a região do ABC. Porque faltou, talvez, essa coisa... também não é incomum, né? Por exemplo, você e eu também, todos nós, cada um de nós fica olhando os problemas da sua casa, né? Você não vai ficar olhando o problema da casa do vizinho, do outro vizinho, você fica olhando da sua casa. Só que se o prédio pegar fogo, pega fogo para todo mundo, entendeu? Então, assim, o prédio de São Paulo pegou fogo. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Como nós somos um estado mais evoluído, com mais com condições, enfim, nós também criamos mais direitos, mais benefícios e mais problemas também, porque, claro... Por exemplo, o nosso controle ambiental é muito rigoroso, é bem feito e é bem rigoroso. Bem, com isso a empresa fala, eu não vou fazer lá em São Paulo, vou fazer em outro lugar que tem menos rigor, né? Agora, se a gente ficar criando um problema e meio que retirando as empresas daqui, nós vamos criar um segundo problema, porque as pessoas, elas dependem de um emprego bem remunerado. O ABC não ficou... forte, importante, porque é bacana, é bonito, é porque tinha bons empregos, né? Hoje, por exemplo, tem um problema grave para ser vencido, que é uma questão de logística, de transporte. Para sair de São Paulo e chegar aqui hoje, eu levei mais tempo do que eu levaria para chegar, por exemplo, sei lá, em Campinas. Então, a pessoa faz um raciocínio simples. Ora, não é possível que a gente não dê uma solução para isso, logística, que tem a ver com metrô, com um transporte de mais qualidade, de mais rapidez, né? E aqui o que acontece? De alguma forma aceitaram, com uma certa passividade,
que tinha já um projeto pronto. Ah, mas não tenho dinheiro, enfim. Mas como é que arrumaram dinheiro para outras linhas se não arrumam dinheiro para a linha daqui? É força política, é isso, é força política. E aí, tudo bem, não há o recurso, vamos pensar nas soluções. Existem soluções. Eu fiz um cálculo tempos atrás, até muito polêmico, foi na campanha passada de governador, não sei se foi aqui em Santo André, mas eu falava que eu fiz um cálculo de quanto custaria para fazer a linha de metrô de São Paulo ao ABC de ponta a ponta, né? Custava 12 ou 13 bilhões de reais. E eu fiz um cálculo de quanto custaria isso se fosse dividido pelos imóveis que fossem impactados com a obra do metrô. Não todos, aqueles das linhas lindeiras, ou seja, os vizinhos do metrô, nas 5 quadras à esquerda e as 5 quadras à direita da pessoa. Porque o que acontece, quando você traz o metrô, você valoriza a propriedade da pessoa. Né? Claro, você valoriza. Então, o cálculo dava 24 prestações de R$170. A pergunta clara é essa, tem que ser dito com sinceridade. Você quer que faça o metrô? Vai custar 24 prestações de R$170 para onde tiver metrô ao lado. Se todo mundo quiser fazer, faz com muito mais depressa. Se não, espera um dia qualquer que vai aparecer esse dinheiro. Mas eu acho que se for falar com sinceridade, muita gente vai achar que está correto. Porque o impacto financeiro para a propriedade da pessoa é muito grande. Se você pegar hoje em São Paulo os lugares onde foram atingidos com o metrô, você vê que qualquer apartamento tem um impacto muito, muito forte, né? E é assim que tem que ser sincero e falar, olha, se tiver nesse formato dá para fazer rápido, senão vai demorar muitos anos. E aí, assim, por que não fazer? Se dividir por todo mundo. Ontem eu estava lá em Cotia, e me lembrei por conta da Raposo, né? Raposo, todo mundo foi comprar um condomínio lá para morar em Cotia, ali em Santana Parnaíba e tal. Virou uma febre, né? Paulistano, né? Ir lá comprar terreno e tal. Aí todo mundo comprou para lá. Agora é o seguinte, leva 1h30 para chegar lá e 1h30 para sair, porque é uma pista só. É um negócio meio ilógico. Porque são 27 mil terrenos que tem lá, com 27 mil construções. Só no condomínio que eu fui ontem lá, tinham 2.500 casas num condomínio. Falei, olha, quanto custa para duplicar essa pista por cima ou por baixo? Aí fizemos o cálculo lá em valores e tal. Olha, vai dar 24 prestações de R$240. É isso. Ah, mas é um outro imposto, é uma outra taxa. É uma outra taxa. Mas você vai deixar de gastar 1h30 de carro para ir, 1h30 para voltar. É isso, e assim, e é tão lógico, né? E também passa a ser, na minha visão, mais justo. Porque, por exemplo, se eu morar lá em Catanduva, por que eu tenho que pegar o imposto do arroz que eu comprei ou do café e vai servir para fazer a duplicação da Raposo? Por quê? Por que eu tenho que fazer a duplicação da Raposo para quem resolveu comprar um terreno lá em Cotia? Né? Agora, se for uma coisa direcionada a você mesmo, e tem mais, com uma diferença importante, né? Só pode ser cobrado depois da obra pronta. Então essa é a diferença. Não é como você está acostumado a falar, mas vai cobrar e depois não vai fazer. Não, é ao contrário, só pode ser cobrado depois da obra pronta. Então, são mecanismos, né, que existem hoje, que muitas vezes a política, por covardia, acabou não falando, porque todo mundo fala, não fala nisso, senão vira uma coisa errada. Mas eu acho que essa falta de sinceridade para explicar para as pessoas que se esperar normalmente vai levar 100 anos, eu não quero esperar 100 anos. Se você me der o preço e eu entender que esse serviço é importante para mim, eu quero a prestação. Porque isso pode facilitar a vida de muita gente para muitas coisas. Claro que não pode ser para construir um hospital, uma escola, para isso não. Mas para as obras logísticas, elas podem ser feitas e aí o céu é infinito. Por exemplo, eu quero fazer uma estrada de trem que ligue o ABC a Campinas, o ABC a Sorocaba, o ABC ao litoral. Para que a pessoa tem que descer de carro? Bom, vai custar X, e esse X vai custar tanto e vai impactar tanto. Aí é o seguinte, tem fluxo para alguém que tem interesse de quem vai fazer. Se você tiver a valorização financeira, na hora aparece o financiamento, entendeu? Agora, precisa ter essa coragem de falar isso e dizer para as pessoas, né? Eu digo assim, nós temos que sair da caixinha da administração pública normal. A caixinha dos orçamentos, sabe? Ah, não tem orçamento, porque é assim, porque... Aí, qual é a única coisa que eles inventam? Aumentar impostos. Eu vou aumentar um pouquinho o IPTU esse ano, vou aumentar um pouquinho o ICMS, vou aumentar um pouquinho o pedágio. Isso não vai dar soluções.
Porque tudo isso, assim, além de que as pessoas nem têm condições mais de aumentos, né, de impostos. Então, é sair dessa caixinha, né? Criar novos mecanismos que tem a ver com essa história da criatividade administrativa. Daí, não só um senador, mas várias outras atuações, mas no Senado, nós tivemos um exemplo, porque está encerrando o mandato dele, um grande senador. Hoje ele está doente, uma pessoa de idade, foi governador, o Zé Serra, mas tudo que o Serra fez é genial. Ele tem diversas leis bem boladas, coisas bem feitas, assim, com técnicas bem feitas, que eu assisti no governo de São Paulo, percebi coisas bem boladas, falava, quem fez? O Serra. E quando agora ele esteve no Senado, 2, 3 alterações importantes de Constituição, enfim, que ele fez, eu ia lá olhar, José Serra, né? Porque tem mais experiência, né? Erra menos porque tem mais experiência, sabe mais, já viveu mais, né? É uma pena que a gente não, ele também, todo mundo tem uma certa idade, ele também tem a dele, e ele não vai disputar mais a eleição para o Senado, mas ele foi um grande senador. 19 horas e 12 minutos. Meu último assunto, senador. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da eleição do PSB, né? Quantos deputados vocês acreditam que possam fazer? Quem são os nomes aí que vêm para disputa amanhã, de fato, né, com a convenção? Então já terão aí a chapa completa, mas o que vocês esperam aqui no estado de São Paulo? Sabe, a eleição proporcional, que é a eleição de deputados, é sempre a mais difícil de você prever, porque algumas coisas a gente até tem uma noção, né? Os nomes mais famosos, aquelas pessoas que já são conhecidas, mas eu diria que aquele fenômeno da eleição passada, aquela grande puxada, apareceu um monte de nome que ninguém conhecia, tudo puxado pelo 17 do Bolsonaro, enfim, isso não acontecerá, né? Eu diria que vai se voltar a nomes mais tradicionais, nas disputas mais tradicionais, porque as pessoas ficaram um pouco ressabiadas com esse negócio assim elegi um monte de cara aí, agora só vejo maluquice, parece que assim, a novidade absoluta produziu uma certa sensação também assim de responsabilidade absoluta, né? Na hora da pandemia, muita gente morreu, muitas coisas foram feitas de maneira errada, equivocada, enfim. Então, eu sinto isso, uma tendência digamos, dos cabelos brancos, né, de alguma forma, serem relembrados. Eu sinto claramente, né? E é claro que a tendência aqui em São Paulo, você lança 70 candidatos a federal e 94 estaduais. São chapas muito grandes. E todos os partidos praticamente estão lançando os seus, né? Eu diria que não há como negar, o PT vai ter uma puxada forte, porque o Lula está no momento bom, então ele puxa, e puxando 13, puxa tudo que é dele e tal. Então o PT elegerá uma bancada maior do que elegeu. Eu acho que o PSDB, tudo que for 45, terá uma dificuldade muito grande, porque será associado ao Dória, ao que foi do Dória e tal, menos até por culpa do atual governador, mas acaba sobrando para todo mundo, né? E o Bolsonaro manterá um grupo de pessoas, o filho, claro, aqueles mais famosos, acho que a Carla, mas não terão mais aqueles votos espetaculares, 2 milhões, 1 milhão, o que fará a voltar a uma eleição anterior, onde você tem assim, várias pessoas com uma faixa de 70, 50, 40 mil votos, e aí a somatória é que dá mais vagas ou menos vagas, né? No nosso caso, a gente tem uma pretensão de voltar a fazer alguma coisa perto de 1,5 milhão de votos para deputado federal, 1 milhão de votos para estadual, portanto, alguma coisa perto de 7 cadeiras federais, 6, 7 cadeiras, que é 10% da bancada, né? E alguma coisa perto de 7, 8 cadeiras estaduais, que também é próximo dos 10% que nós fizemos da última eleição. Nós temos pessoas conhecidas, como é o caso da Tabata Amaral, que foi uma das moças mais votadas na eleição passada, e ainda hoje é uma das pessoas mais faladas, enfim, muito jovem, incrível, ela tem 27 anos, né? E você fala com ela, assim, o tipo de vida que ela percorreu na vida dela, dá a impressão que ela tem 60, porque
sabe, já fez 2 faculdades, Harvard, não sei o que lá e tal, e já se elegeu deputada, e já, enfim, já fez N confusões, ainda tem 27 anos, né? Então é bacana ver que gente jovem, e eu noto no nosso quadro de candidatos, em especial, muitas candidatas mulheres jovens no mesmo perfil dela. De alguma forma ela incentivou bastante moças jovens de perfil periféricos, que não tem aquele estereótipo normal de periféricos, né, muito preparadas, todo mundo com 1 ou 2 faculdades, e sei lá por quê, querendo fazer política. Eu diria que nós faremos uma bancada feminina, na Assembleia em especial, bem maior que masculina. Tem muitas mulheres fortes, né, que você vai perceber depois, porque esse negócio tem muito a ver com assim, um instante. Eu sinto em especial nas mulheres, um certo sentimento de voto mais feminino do que antigamente, né? Eu sinto isso. Talvez por conta de todas essas coisas de abuso, essas coisas mais fortes que a gente tem assistido, a necessidade que as mulheres percebem de ter mais representação, né? Então isso haverá um corte importante. E claro que, tirando esses nomes famosos, no nosso caso, eu sempre falo para as pessoas, se puderem, prestigiarem os candidatos mais próximos das suas próprias cidades, das suas próprias casas, né? Hoje nós estamos indo aqui porque nós vamos no lançamento do Rubinelli, que é candidato nosso aqui da região, entre outros, né? Que vai sair candidato, que é uma pessoa experiente, que tem uma vida longa na política, enfim, e que se encaixar, o que eu diria assim, se a pessoa souber traduzir o time de um contra o time do outro, é meio natural que a pessoa escolha por time, entendeu? Então, eu diria, quem é do time do Lula? É esse. Quem é do outro time? É esse. O que não dá para ficar é achando que você vai ciscar dos 2 lados. Porque, como diz na Bíblia, o morno é vomitado, né? Quer dizer, se você tentar achar que vai ficar dos 2 lados, você não fica. Você não agrada nem bem um, nem bem outro. É melhor você escolher um lado, né, e falar, eu sou desse time aqui, né? E aí conseguir comunicar desse jeito, para a pessoa identificar, olha, eu vou votar no Lula e vou escolher pessoas do time do Lula. E eu vou votar no Bolsonaro e vou escolher as pessoas do time do Bolsonaro. E quem não for nenhum dos dois, isso aí tá morno, ele tá meio morto. É uma eleição difícil para quem não tiver num dos dois times. Suas considerações finais, por favor. Olha, obrigado pela oportunidade, um prazer falar com vocês aqui, né, com você em especial. Vim aqui conhecer seu estúdio, sua atividade, bacana que a pessoa consiga, né? E isso é uma coisa muito, muito linda que de certa forma a internet permitiu, né? Que as pessoas tivessem comunicações mais regionais. A gente torce muito, aliás, uma boa sugestão para um senador, né? Permitir que as pessoas tenham, que as TVs possam ser mais regionais, né? Porque as grandes redes no Brasil são orgulho e tal, mas é claro que elas são impessoais. Uma grande rede não tem tempo de cobrir Mauá, não tem tempo de cobrir Poá e tal. Mas uma rede daqui cobre, porque é o dia a dia daqui, então a pessoa sabe, cada um quer se ver na TV, quer se ver naquele local, e de alguma forma foi o que a internet permitiu. Nós temos que evoluir, porque com essas novas facilidades tecnológicas, naturalmente estão surgindo faixas que permitem que as pessoas tenham, cada um que monte sua TV, que faça e tal, e cada um que assista, liga lá no seu celular e assiste do seu jeito, né? Que é como está acontecendo hoje. Então, torna mais próxima a notícia e mais próxima a informação. Obrigada, Márcio. Legal. Olha, obrigada a vocês que nos acompanharam aqui na Guardiã da Notícia. Esse foi o pré-candidato ao Senado, Márcio França, ex-governador do estado de São Paulo. Você continue ligado aqui em nossa programação, segue a nossa programação musical. Daqui a pouquinho a gente entra com os nossos boletins de notícia regional aqui na Guardiã da Notícia. A gente encerra a transmissão em vídeo e continua em áudio. Até mais.